Senhor toma o primeiro lugar nessa noite. Que tudo seja para Ti, Senhor. Que toda honra, toda glória, todo louvor seja para Ti nessa noite, Senhor. Quantos estão felizes com o Senhor Jesus? Diga glória a Deus nessa noite. Ele está aqui, irmão, nesse lugar. A palavra do Senhor, ela vai dizer lá em Apocalipse, capítulo 13, versículo 15, aonde Jesus critica a igreja de Laodiceia por ser morna. Porque morna ela não é nem quente nem fria. E o Senhor fala que preferia que ela fosse, né, quente ou fria, mas não morna. Que quando nós estamos mornos, irmão, a gente está morno espiritualmente. E aí o nosso adversário, ele tem facilidade em nos acusar. Mas nessa noite eu quero te convidar a você falar para o Senhor: Senhor, eu quero ser quente, Senhor, da Tua presença. Eu não quero ser mais morno como eu estou. Porque muitas das vezes, irmão, nós entramos pelas portas e nós estamos com o coração enfraquecido, estamos com o coração turbado, sem saber o que nós queremos realmente do Senhor. E muitas das vezes nós somos o maior vilão de nós mesmos. Nós mentimos para nós mesmos. Nós não conseguimos mentir para o Senhor, porque o Senhor sabe como você entrou aqui. Mas a gente não. Muitas das vezes nós queremos ser morno. Nós queremos ficar em cima do muro. E nós sabemos que a vinda do Senhor está próxima. Então nós não podemos ficar em cima do muro. Então que nós possamos nos despir de nós mesmos e falar: Senhor, o maior vilão somos nós. Nós não queremos ser o vilão. Nós queremos ser adoradores do Senhor nessa noite. Adore o Senhor de todo o seu coração. Oh, aleluia, Senhor. Indiferente das histórias que eu ouvi, a minha história teve um começo no fim. Quando o inferno pensou ter vencido, Jesus tomou a chave que me fez cativo. E esse amor perfeito me fez entender que diferente das histórias de TV, na minha história Cristo é um mocinho e na vida real o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, já no caminho e não chegar ao fim. A minha luta do meu eu contra mim mesmo. Os meus gigantes são os meus próprios desejos. E o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para o espelho. Reflete a glória e revela os meus defeitos. Na vida real, o maior vilão sou eu. Oh, aleluia, Jesus. Então, em primeiro lugar, Senhor, dessa noite, ache em nós, Senhor, verdadeiros adoradores. Amor perfeito me fez entender que diferente das histórias de TV, na minha história Cristo é o mocinho e na vida real o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, chegar ao fim.
provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Espírito, és bem
Som. Isso vai acabar. Vamos trocar a mesa e acaba os microfones, ficam tudo convertido. Vai deixar todo mundo ser gago. Vai ficar. Faz um favor para mim, Gabriel. Não vou falar muita coisa hoje não. Eu queria deixar uns versículos só para a gente refletir. Às vezes algumas coisas acontecem quando nós falamos algumas coisas para algumas pessoas, né? Aí eu entendi o porquê que às vezes a pessoa não recebe bem o que você fala. A verdade. Quando você fala a verdade da palavra para corrigir, a pessoa não recebe bem. Eu fiquei com isso na cabeça. Caramba, a gente está falando uma coisa que é bom para a pessoa, para corrigir, né? Que às vezes a gente está no meio do caminho, a gente está entrando por um caminho errado, está ficando desmotivado, está ficando fraco, está largando de mão, está deixando. E aí a gente vai falar para a pessoa, às vezes de uma maneira até tranquila, você vai falar, a pessoa se irrita com você, como se você tivesse errado e ela tivesse certa. Só que no começo da caminhada ela não era assim. Por que ela não era assim? Eu fiquei com essas dúvidas na cabeça, fiquei refletindo. Aí Provérbios é fogo, né, rapaz? Provérbios tem tudo. Bota para mim Provérbios 9. Bota ali para mim, do versículo 7 ao 11. Eu quero ver o que está escrito ali, se é coisa da minha cabeça ou se realmente eu li e entendi o que está escrito. O que repreende o escarnecedor afronta, toma para si, e o que censura o ímpio recebe a sua acusação. Vai. Não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça, para que você não se aborreça. Repreende o sábio, e amar-te-á. Ele vai te dar razão. Você repreende o sábio. Vai. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, a prudência. 11. Porque por mim se multiplicam os teus dias e anos de vida, se te acrescentarão. O que a gente lê aquilo ali? Se você não buscar o entendimento, você não vai entender o que ele está dizendo ali. É tipo, que um negócio de doido. Não corrige o escarnecedor, não corrige. Na minha linguagem está até um pouco diferente. Não corrige o escarnecedor, não corrige o. Mas por quê? Aí depois manda você dar instrução ao sábio, porque ele vai te dar razão. Mas o sábio que ele fala ali é o sábio que está com falta de entendimento. Mas ele não deixa de ser sábio. Mesmo com falta de entendimento, ele não deixa de ser sábio. Ninguém perde a sabedoria, ainda mais a de Deus. O meu diz, quando ele diz ali escarnecedor, Provérbios 9, se você repreender uma pessoa vaidosa, aqui ele fala vaidosa, é isso aí. A única coisa que vai conseguir é ser insultado. Se você corrige uma pessoa vaidosa, o que é uma pessoa vaidosa? Não precisa me falar nada, eu sei. Cheio de, né? Mas era assim no começo? Quando começou a caminhar com Jesus? Não. Porque não tinha nada. Nós queríamos alguma coisa e fomos conquistando. Mas chega um determinado momento que parece que as pessoas, não estou falando daqui não, estou falando de outra igreja, aqui não, nós somos diferentes, mas as pessoas parecem que já estão tão cheias, que começam a abandonar o barco. Aí quando ele fala ali,
A única coisa que você vai receber quando você corrigir uma pessoa vaidosa é você ser insultado. Porque a pessoa vai olhar para você, pode nem falar, mas vai pensar assim: olha o pastor querendo me corrigir, cheio de erro. Mas eu estou querendo mal dela? Tudo bem, eu estou cheio de erro. Estou errado pra caramba. Mas eu estou falando para ela errar ou consertar? Diferente é quando você fala isso para uma pessoa que é sábia. Porque mesmo ela estando errada, você já viu aquelas pessoas que você fala alguma coisa para eles e eles param e fazem uma reflexão assim, de segundos, e falam assim: caramba, tu tá certo. Quem é isso? É burro ou inteligente? Sabe, pô. Aí ele diz que quando você corrige o sábio, você acrescenta na vida dele e dá a ele crescimento. Por quê isso? Porque ele acorda para o erro, reconhece que está errado, vê que você está certo. Olha a sabedoria: caramba, eu estou errado, está certo, não estou gostando do que está falando não, mas se eu fizer, se eu voltar, se eu consertar, muda, a coisa muda, eu volto a ser quem eu era. Eu faço isso direto comigo mesmo, eu comigo mesmo. Ó, ali ó, isso aqui ó, por que você não faz assim, por que você não faz assim? Comigo mesmo. Às vezes a gente tem um momento de não, peraí, mas não pode ser assim, eu não posso deixar acontecer isso. Mas peraí, quem não pode aqui sou eu, pô, não é você. Quem não tem que poder aqui sou eu. Que às vezes a gente quer, né? Até com Jesus, manda a gente fazer um negócio, não, peraí, mas não quer negociar, como várias vezes eu já tentei negociar algumas coisas. A última eu falei aqui que eu tentei negociar com ele, clamar de alguma coisa, e ele me deu 2 segundos de retrospectiva da minha vida. Não precisou mais do que isso não, para me derrubar. 2 minutos, 2 segundos, não foi nem 2 minutos, 2 segundos na beira de um tanque, lavando um pano. Já falou tudo que tinha que falar? Agora deixa eu te mostrar um negócio aqui. 2 segundos, pegou a fita, voltou a fita lá atrás e veio. Não deu para ficar sem chorar não. Mas se você vai falar isso para a pessoa que você está vendo que está se perdendo, que está se enrolando, que está deixando de fazer algumas coisas, ou que está voltando, aí você está errado. Você está errado. O certo é você deixar. Aí se você deixa lá na frente, como já aconteceu aqui, fui falar, não quis ouvir, deixei. Fazer o quê? Não posso fazer nada. Não sou Jesus, não sou Deus. A única coisa que eu posso fazer é orientar, só isso. Porque eu não quero mal de ninguém, nem o meu, porque caiu na minha conta. Eu não sou bobo nem nada. Orienta, a pessoa não quer ouvir, vaidosa. Aí você, ao invés de somar, vai ser insultado. Como já aconteceu, está fora da visão, está sem noção, está falando que não tem nada a ver. Só que está perdido, está todo mundo perdido. Quem falou? E eu posso fazer o quê? Nada. Agora cair na minha conta não vai, porque eu alertei, eu orientei. Para todo mundo eu faço questão disso. Teve uma pessoa aqui que eu perguntei 3 vezes. Não, foi Deus que me falou. Você orou a Deus? Foi Deus que me falou, Deus que mandou tomar essa decisão. Foi Deus que mandou você tomar essa decisão? Foi. 3 vezes. Como o jogador de futebol fala, né? A bola não está mais comigo agora. Agora não é mais comigo. Mentiu 3 vezes. Mentiu 3 vezes. Porque falava, o Espírito falava assim: está mentindo. Perguntava de novo, para dar uma segunda chance. Pela última vez eu falei: vou te perguntar a 3ª vez, porque eu pensei ele lembrava, né, de Pedro. Eu pensei ele lembrava, vou te perguntar a 3ª vez. Perguntei a 3ª vez, falou a mesma coisa, o Espírito Santo mentiu. Eu vou fazer o quê? Deus te abençoe, foi Deus que te orientou. Quem sou eu para dizer o contrário? Eu estou doido? Se Deus falar para você sair, levantar da cadeira e sair correndo daqui, eu vou dizer que não? Eu sou doido.
E aí quem vai desobedecer sou eu. Quem vai contradizer o que ele falou? Não. Então quando eu li mais apurado, porque o 10 todo mundo sabe. O versículo 10 todo mundo conhece. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Se você não tem temor a Deus, como é que vai ter sabedoria? Se é o princípio. Eu tenho temor a Deus, sim, eu tenho. Eu também tenho. Mas às vezes, em algumas situações que eu não faço aquilo que Ele manda eu fazer, o temor se afastou. Não é o medo não, porque o medo, ele não se afasta não, hein? O medo duvida. Se alguém ameaçar a gente de alguma coisa e conseguir colocar um medo na gente, como lá fora às vezes acontece, se eu fizer isso eu vou aí no instantinho, o cara deve o agiota fala, se tu não me der o dinheiro segunda-feira, eu vou aí na tua casa e pá, o dinheiro aparece, meu irmão. Não sei nem de onde, mas aparece. Estou falando isso porque aconteceu semana passada com uma pessoa conhecida. Eu vou aí pegar meu dinheiro. Se não tiver meu dinheiro, no instantinho o dinheiro apareceu. Não foi outra pessoa que arrumou para essa pessoa, porque ficou com medo realmente do cara ir lá e fazer o que ele falou. O medo. O temor é diferente. O temor, você tem aquele respeito, tem aquela coisa, mas você sabe que se você fizer, não vai te fazer alguma coisa de muito mal, sabe? Não vai. Aí acaba que a gente faz. E quando faz, é porque o temor se afastou. Isso que ele fala, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Quando nós somos sábios, nós temos temor a Deus constantemente, direto. Em todos os momentos, em todos os lugares, em tudo que nós formos fazer, nós temos esse temor. Mas hoje está um negócio assim tão tonto, que tem tanto nada a ver, que a verdade está acontecendo. Se a gente bobear, vai acontecer na igreja, está acontecendo no mundo. Eu fico preocupado com isso, porque lá fora, antigamente a gente ria, né? O que era bonito, o que era feio, todo mundo achava bonito, e a gente achava engraçado, né? Caramba, você tá doido? Um negócio feio pra caramba tá dizendo que é bonito. O feio agora virou bonito. Hoje a verdade virou mentira, e a mentira virou verdade. O que é legal virou ilegal. Então o negócio está todo invertido, e o diabo está tentando inverter na cabeça do crente a palavra o tempo todo. A palavra do momento para mim tem sido vigia. Vigia. Porque eu oro, tá bom, toda hora, o dia inteiro, oro a semana toda, o mês inteiro, o ano todo, tá bom, e vigia. O que adianta orar sem vigiar? Não adianta nada. Vai abrir a oração abre a porta, abre, mas tu não vigiar, tu não entra sozinho não, tu entra acompanhado. Vai abrir a porta e vai entrar alguém contigo. Tu chega de madrugada na tua casa e mete a chave na porta, sai entrando no portão, sai entrando, ou tu vem, olha primeiro e bota a chave lá no portão, vê se tem alguém na rua, né? Se tiver um cara em pé na rua, na esquina, ou tu entra correndo, ou então faz igual eu fiz uma vez, que eu cheguei com o carro e entrar na garagem, veio um carro atrás de mim, já estava quase uns 5 minutos atrás de mim, o cara no mesmo caminho que eu falei, tem alguma coisa de errado. Quando eu entrei lá naquela área maravilhosa minha lá, né, não, eu ia falar uma palavra aqui que eu falo, na barra. Quando eu entrei ali na barra, ali na beira do canal ali, barra pesada, o cara atrás de mim, tu acha que eu entrei na minha garagem? Passei direto, irmão.
Passei direto, fui lá na outra esquina, dei a volta no quarteirão, falei, se esse maluco vier atrás de mim, eu vou para 22. Dei a volta no quarteirão, aí o cara foi atrás de mim. Quando eu entrei na rua que eu dei a volta, ele seguiu direto. Mas pastor, só não estava orando? Não estava. Estava orando. Mas tem que vigiar. Se eu não vigiar, né? Então é orar e vigiar para que essas coisas não nada a ver, não entrem na nossa vida. Deixa o nada a ver aquele cristão que está bem fortão e sabe que não vai cair nunca. Então deixa para ele o nada a ver. Ah, não tem nada a ver, pastor, fazer uma tatuagemzinha atrás da orelha aqui, ó, pequenininha, do tamanho de uma mosca. Para mim, a Bíblia fala, não marque seu corpo, nem com coisas do céu, da terra, do mar, com nada. Agora, quem sou eu para dizer faz ou não faz? Ah, pastor, é você e Deus. O corpo é templo do Espírito Santo, não é meu. Então, eu estou fazendo essa reflexão e botei esse provérbio para a gente, de 7 a 11, para a gente refletir dentro dele ali. Queria que vocês entendessem da mesma forma que eu apurei a minha visão espiritual ali, e o entendimento que me deu foi exatamente esse. Porque às vezes a gente recebe afronta de pessoas porque você vai falar coisas que você quer o bem da pessoa. Eu vou falar uma coisa aqui que aconteceu comigo. Eu não vou falar o nome do santo, mas eu falei uma vez para uma pessoa assim, ó, olha, eu vou te falar uma coisa, a salvação, ela é individual. Eu não posso salvar você, você não pode salvar a tua esposa, eu não posso salvar a minha. A esposa da pessoa ficou com raiva porque eu falei isso. Eu falei alguma mentira? Todo mundo aqui pode salvar todo mundo? Não, eu não posso salvar ninguém. Nem eu posso salvar vocês. Ah, mas o senhor é pastor. Sim, mas eu não posso salvar ninguém. Eu só posso pregar a palavra e ensinar, deixar Deus agir. Você obedecer e Deus agir na tua vida. Agora, ficou com raiva de mim. Por quê? Foi a verdade que eu falei. Mas olha aí, o que você recebe de volta quando você fala a verdade para quem não tem sabedoria? Você recebe insulto, desagrado. Nem digo que foi por mal, não, mas não tem entendimento. Aí entendeu, eu acho que entendeu assim, poxa, um pastor falar isso, está dizendo que meu marido tem que andar sozinho, tem que caminhar sozinho, que eu não tenho que... Não falei nada disso. Falei que a salvação ela é individual. Busque a sua e ore pelo seu marido. Busque a sua e ore pela sua esposa. Busque a sua e ore pelos teus filhos. Mas eu não posso salvar meu filho, ele não pode me salvar, eu não posso salvar minha esposa, nem ela me salvar. Só tem um que pode me salvar. E a cada um de nós. Amém? Reflexão. Reflexão de final de ano. SEAD também é cultura. Plim, plim. Então, a gente precisa começar a buscar entendimento na palavra. Para às vezes não perder tempo. Às vezes a gente gasta tempo, perde tempo, escuta coisas absurdas de pessoas que você quer falar a verdade para a pessoa crescer, para a pessoa andar espiritualmente em outro patamar, você vai receber insulto, vai ser insultado. Ah, mas eu tenho que falar, pastor. Não tem que falar não. Tem não. Às vezes é melhor você deixar a pessoa olhar para você e você ser um testemunho vivo, como eu falei para semana passada. E já falei aqui, quando ele falou, aproveitei o gancho, ele falou, não, Paulo cita a carta. Eu falei, pois é, rapaz, Paulo cita a carta. Nós somos cartas vivas. Não precisa falar nada. Você só precisa mostrar. Quem é você? Quem é o Jesus que você está representando? Que tipo de cristão é você? Ou eu? Eu falei para ele assim, não falei nem nele, não, falei em mim. O que será que estão lendo em mim como carta de Cristo? O que será que estão lendo em mim? Eu preciso perceber isso. O que as pessoas estão lendo em mim? Porque de acordo com a atitude das pessoas em relação a mim, ou perto de mim, eu vou
conseguir identificar o que eles estão lendo em mim. Tem gente que eu nem conheço no meu segmento. Não conheço assim de intimidade, nunca falei, comentei, entrei em detalhes. As pessoas vêm, isso vem aumentando, e eu não falo para ninguém nada. Eu chego, dou bom dia, boa tarde. Os que eu sei que são cristãos, que a gente já conversou, dou a paz do Senhor Jesus. Ô pastor, boa tarde, hein? Aí, boa tarde, meu filho, Deus te abençoe. Qual é o teu nome? Pastor Alex. Não, meu nome é Alex. Eu não preciso falar o título. Eu preciso entregar a carta. O cara lê, a pessoa lê. Entrega a carta. Não deu título não. Entrega a carta. Ah, mas eu sou. Tem gente que no meio da discussão, né? Ah, mas eu sou cristão. Tu tá no meio de quê? Pô, que problema, no meio de uma contenda. Tinha que ficar lá que não era. É melhor mentir. Tá no meio de uma contenda. Enfeiou o nome de Jesus. Fazer que nem eu fiz semana passada, falou na minha cara uma mulher. O sangue do homem vem aqui, né? Mas o senhor não tinha que ter falado isso, né? O senhor que paga ele. Vê aqui, ó. Mas pagar para fazer aquela porcaria daquele serviço? Não pago mesmo não. Mas veio. Falei, você está certo. O sangue ferve. Mas esse é o espírito. O espírito cristão é esse. É você suportar. Nós só vamos vencer se nós suportarmos. Senão não vamos vencer não. Hoje é uma discussãozinha. Amanhã é um problema maior. Ah, mas o senhor, ali na frente fica tudo sujo, o senhor não limpa. Vocês não têm noção das coisas que eu ouço. Fica tranquilo porque não vai ficar mais. Só não quero ver a sua mãe com 88 anos de idade limpando ali na frente. Eu vou limpar por ela. E a filha do lado. Essa carroça não vai ficar mais aqui. A minha esposa respondeu. Isso não é carroça não, isso é carretinha. Isso aí paga PVA, tem placa. Aí falou para mim de novo. Tu pensa que eu respondi? Não. Tá resolvido. Não vai ficar mais ali, vai para Brás de Pina. Eu tenho garagem lá, vai ficar lá. Quando eu precisar, eu vou lá e pego. Até eu entregar pro dono, que não é minha também. Pensa que eu entrei na contenda? Não entro não. Eu não dou margem pro diabo. Ele tem que entrar na minha, não sou eu que tenho que entrar na dele não. Quer ofender? É o que eu falei aqui. A palavra, ela só é ofensa quando você recebe ela como ofensa. Se tu não recebe ela como ofensa, tô nem aí. A vontade era falar duas carroças daquela ali. É a vontade de falar. 2 carroças daquela ali é o preço do carro da sua filha. O meu carro, que não é grande coisa, vale 3 vezes o dela. Mas eu vou entrar na dela? Claro que não. Eu tenho que fazer diferença. Porque a filha é cristã. Cristã não é crente. A filha é crente. Depois chegou o marido e falou: caramba, pastor, gostei do que o senhor falou. Filho, servo de Deus é diferente. Eu falei: com certeza. Então, eu quis dar essa reflexão
para a gente não ficar justificando às vezes algumas coisas. Ah, mas eu estava naquela situação, ela me ofendeu, por isso que eu falei aquilo para ela. Tá bom, me ofendeu e eu não falei. Por quê? Porque eu não recebi aquilo como ofensa. Ela quis ofender, a intenção foi essa, agredir. Só que eu não aceitei. Então, acabou. Tá tudo tranquilo. Vamos fazer um ambiente de paz? Vamos, pô. Ué, tô pronto aqui para... Ambiente de paz é comigo mesmo. Eu canso de dizer aqui, gente, eu não falo uma coisa e faço outra. Eu prefiro perder a minha razão e ter a minha paz. Prefiro a paz. Muito melhor. Porque depois as pessoas vão refletir. Reclamou de muita coisa, reclamaram. Porque as pessoas, quando estão te pegando, te provocar, eles vão caçando motivo. Aí vai, até da água. Não, mas não lava ali porque a senhora disse que a água é sua, não quer que gaste sua água. Agora a senhora está... Aí eu já, né? Agora a senhora está autorizando eu gastar. Agora eu posso gastar água à vontade, né? Não, à vontade não, eu já até rio já. Não, à vontade não. Eu falei, tá bom. No final, terminamos. Vamos orar? Aí levantou todo mundo. Saiu daqui, eu ia falar isso para o senhor. Eu sei que você ia falar, pô. Por isso que eu falei antes. Não ia falar nada, pô. Não ia falar nada. Mas eu sei que você ia falar, por isso que eu já falei antes. Então vamos orar aqui, oramos, tranquilo. É assim que nós temos que fazer. O procedimento é esse. Mas só vai ter esse procedimento, esse comportamento e tomar essa atitude aquele que tem temor a Deus e que usar o princípio, que é o princípio da sabedoria, né? Que usar ele para poder ficar calmo. O problema que você está passando hoje tem dia, hora, semana, mês e ano para acabar. Amém? Glória a Deus. Falei demais. Vamos participar dos dias das ofertas, de Deus trabalhar no seu coração. Pegue seu envelope e presente ao Senhor. Deus amado, Santo, queremos, Senhor, te agradecer por esse momento, pela sua presença, agradecer pelo seu amor e pela sua infinita misericórdia. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Obrigado pelo Espírito que o Senhor tem colocado em nós, de mansidão, de domínio próprio, de amor, de paz. Não nos deixe ser enganados, Senhor, por situações que se levantam à nossa frente, Pai. Mas nesse momento queremos te agradecer, Pai, por participarmos desse momento de entrega de dízimos e ofertas, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque temos certeza que o Senhor tem providenciado tudo na nossa vida. O Senhor não tem permitido faltar coisa alguma, Pai. O Senhor providenciou o emprego, o recurso, a saúde, a paz, tudo, Pai, que complementa para que nós estejamos aqui nesse momento devolvendo aquilo que não é nosso. Pai, gera emprego, Senhor, para as pessoas que precisam. Toma processos, Senhor, que estão na justiça e dê causa ganha aos teus filhos. Ajuda cada um, Deus. Multiplica nas mãos, Senhor, daqueles que estão, Pai, entregando hoje dízimo e oferta, as sementes que estão lançando na tua casa e na tua obra, Senhor. Ajuda cada um a ter entendimento, Senhor. Mas também não permita, Deus, que falte coisa alguma na casa dos seus filhos. Guarda, protege cada família, Pai, cada um dos meus irmãos. Nos ajuda a ter sabedoria, Senhor, para lidar com as situações, com tudo, Pai, que se relaciona à tua presença e ao teu nome, Pai. Porque o nosso nome não representa coisa alguma, mas o teu representa muita coisa. Por isso nós precisamos cultivar isso em nós. Queremos te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Desperta em nós um espírito adorador, Senhor. Seja na hora do louvor, seja na hora da palavra. Que a gente se desprenda de toda a vergonha, de toda a repressão. Que a gente tenha liberdade na tua presença, Senhor, de glorificar, exaltar o teu nome, dizer que o Senhor é maravilhoso, que nós te amamos, que nós te adoramos.
Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. Não deixa a tua igreja esfriar, Senhor. Esquenta a tua igreja, Pai. Coloca fogo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Vamos participar desse momento com muita alegria no coração, Pai. É o que nós te pedimos, já te agradecemos em nome de Jesus. E o povo que quer, dá um amém. E eu vou estar aqui à frente, recebendo esse envelope e abençoar a sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos receber o pastor Eric com carinho, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo lá em 2 Timóteo, capítulo 2. Vamos ler apenas 3 versículos nessa noite para entrar na palavra. Todos acharam? Amém? Vamos ler a partir do versículo 11, que diz assim: fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele, se perseverarmos, também com ele reinaremos, se o negarmos, ele por sua vez nos negará, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Até aqui, feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai querido, louvado seja o teu nome, Deus, obrigado por essa noite, obrigado, Pai, pela tua presença, obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor já fez até aqui nesse culto, Pai, continua falando nos nossos corações, Pai, tirando tudo aquilo que não provém de Ti, Pai, tirando todo engano, Pai, mudando a nossa visão, mudando o nosso pensamento e nos transformando para a Tua glória, Senhor. Fala conosco nessa noite, fala através de mim, usa-me, Senhor, capacita-me, que eu venha diminuir, para que o Senhor cresça nesse lugar, Pai. É o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Sabe, igreja, aqui na carta de Paulo a Timóteo, é uma carta onde Paulo está instruindo Timóteo, doutrinando ele, porque esse período onde Paulo escreve essa carta era um período muito turbulento para os cristãos. Os cristãos passavam por um momento de muita perseguição. Paulo estava preso quando escreveu essa carta e prestes a ser morto. E Paulo ali está preocupado com a igreja. Você vê ali a disposição de Paulo de trabalhar para Jesus, de manter a igreja firme, manter a igreja de pé, independente da circunstância que ele se encontrava. E ali escreve cartas a Timóteo para mostrar para Timóteo para que ele ficasse firme. E a gente vê durante todo o livro de 2 Timóteo isso. E aqui ele fala sobre morrer em Cristo, sobre perseverar, sobre ser fiel a Ele. E estamos falando de Paulo, que é um exemplo de fidelidade a Deus, por tudo que ele viveu. Eu já preguei aqui sobre quando Paulo foi preso e ele poderia ter sido solto, mas ele insistiu em ser levado a Roma, preso, porque sabia do propósito de Deus na vida dele em Roma. Então Paulo aqui está querendo trazer um despertar, não só para Timóteo, mas para que através de Timóteo pessoas possam despertar, porque além da perseguição, haviam diversos falsos profetas que estavam se levantando para tentar dispersar o povo, desvirtuar da palavra de Deus. E a gente vê um pouco disso hoje em dia, porque hoje em dia o que a gente vê de balela, não só na internet, mas com muitos líderes que tem por aí, é de ficar impressionado. E há sim uma perseguição aos cristãos.
Se você diz que é cristão, já logo se levanta alguém para debochar, já logo levanta alguém para tentar te acusar, para tentar falar algo, para tentar fazer chacota. E aqui o que eu quero trazer nessa noite são quatro pontos que a gente pode aprender com Paulo na carta de Timóteo para nós mantermos a nossa fé de pé, mantermos firme na caminhada com Deus. O primeiro ponto que eu quero trazer aqui é: precisamos morrer. Primeiro versículo 11, já Paulo vai dizer: se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. E o morrer aqui é o morrer espiritual, é o morrer para as práticas que são contrárias à vontade de Deus, morrer para o mundo, verdadeiramente. Abrir mão da nossa vontade, morrer para o nosso eu. Quando na palavra de Deus, todo momento que fala sobre morrer, esse é o morrer. Lá no Gênesis, quando o Senhor alerta Adão e Eva sobre aquele que comer do fruto irá morrer, exatamente isso. Nós vimos uma morte espiritual quando eles comem do fruto. Eles são excluídos do Éden, perdem aquele relacionamento de intimidade com Deus. E quantas vezes nós temos trocado o relacionamento de intimidade com Deus por frutos? Ao invés de matarmos a nossa carne, matarmos a nossa vontade, a gente tem alimentado cada dia mais a nossa carne, alimentado com diversas coisas que Deus já tem nos alertado para abrirmos mão. Lucas 9:23, o Senhor vai dizer: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. O que Jesus está querendo dizer aqui: se você abrir mão da sua vida, se você abrir mão da sua vontade para viver o que eu tenho para oferecer para você, algo maior você vai alcançar. Quando Jesus veio a esse mundo morrer por nós, era para verdadeiramente a gente tenha um encontro com Ele, para que a gente pudesse ser alcançado, para que a gente pudesse ser liberto. E muitas vezes nós temos trocado isso por prazeres momentâneos. Escolhemos morrer espiritualmente e viver para o mundo, quando na verdade a gente tem que abrir mão daquilo que o mundo nos oferece, entender aquilo que o Senhor tem nos oferecido. Seguir para o alvo. Nosso alvo tem que ser o Senhor, o nosso foco precisa ser Ele, os nossos olhos precisam estar voltados para Ele. A gente não pode esquecer por quem nós vivemos e pelo que nós vivemos. Nós fomos criados para viver a vontade dEle. E olha como é maravilhoso servir a Deus, porque quando nós vivemos a vontade dEle, Ele abre portas, Ele nos abençoa. E a gente vive o sobrenatural na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, em tudo. Mas ainda assim, muitas vezes nós escolhemos viver as nossas vontades, mesmo tendo exemplos de quando nós vivemos a nossa vontade, tudo dá errado. O Senhor nos abre uma porta, nos oferece algo, nos oferece um relacionamento, e nós escolhemos qualquer outra coisa. Filipenses 3, versículos 13 e 14, Paulo vai dizer: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Sabe, e a gente pode aprender muito com Paulo, porque ele fez exatamente tudo aquilo que ele escrevia. Nós estamos falando de alguém que tinha uma posição de destaque em Roma. Nós não estamos falando de uma pessoa qualquer que não teve que abrir mão de nada para seguir a Jesus, não. Paulo teve que abrir mão de tudo. Abriu mão de status, abriu mão de dinheiro, abriu mão da sua vida, abriu mão da sua liberdade para viver aquilo que o Senhor tinha para a vida dele. E é verdadeiramente isso, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. E muitas vezes a gente quer olhar para trás e buscar aquilo que ficou para trás, buscar as velhas práticas. A gente entrega a nossa vida para Jesus, Jesus muda a nossa história, Jesus muda a nossa mente, mas há um determinado momento que por diversos motivos a gente quer voltar atrás e buscar aquilo que ficou lá atrás, aquilo que Deus já tirou da nossa vida, e a gente insiste em voltar a velhas práticas, voltar a velhos relacionamentos, voltar a velhas atitudes que só nos afastam da presença de Deus. Nós precisamos prosseguir para o alvo, e o nosso alvo precisa ser o Senhor. Qual tem sido o alvo da sua vida?
Para onde os seus olhos têm olhado? Para dentro de você ou para o Senhor? Para aquilo que Deus te oferece, ou para as suas ideias, para as suas vontades? Morrer para o mundo, e morrer aqui é exatamente isso. É: Senhor, eu escolho viver para Ti. Eu tenho as minhas vontades, eu posso fazer as minhas escolhas, mas a minha escolha é viver a Tua vontade em minha vida. Quantas vezes a gente tem a oportunidade de ser diferente, de agir diferente e de fazer a diferença, e nós escolhermos ser mais do mesmo? Que a gente possa abrir mão das nossas vontades, que possamos abrir mão do nosso eu, para viver o que Cristo tem preparado para a nossa vida. Entenda uma coisa: você não vai viver os propósitos de Deus enquanto você continuar vivendo as suas vontades. Nós só vamos alcançar os propósitos de Deus em nossas vidas quando nós escolhermos viver a vontade dEle. E é uma escolha minha e sua. Não adianta a gente orar e falar: Senhor, muda a minha vida, muda os meus pensamentos, parar com essas práticas, mas a gente continua fazendo, nós continuamos praticando. Não adianta esperar que Deus faça todo o trabalho. Lembre-se sempre, quando o Senhor chega para ressuscitar Lázaro. Isso parece clichê, mas é o que exemplifica bem. O Senhor não poderia ter tirado a pedra. Ele não poderia ter dado ordem para que aquela pedra saísse, explodisse, ou acontecesse lá o que fosse. Mas Ele manda retirar a pedra. O que é do homem fazer, o homem tem que fazer. O que é de Deus fazer, Ele vai fazer. Isso é fato. Mas enquanto nós ficarmos esperando que o Senhor faça a parte dele e a nossa, nada vai mudar. Ou nós escolhemos e tomamos vergonha na cara, e escolhemos verdadeiramente viver a vontade de Deus, ou então nada vai mudar na nossa vida. Não adianta esperar milagres, bens, bênçãos, se a sua vida continua sendo a mesma, se as práticas continuam sendo as mesmas, se não houve uma mudança, ou talvez houve uma mudança, mas você voltou olhando para trás, não fazendo como Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, avanço para as que estão diante de mim. O que está diante de ti? É a presença de Deus ou as suas vontades? Segundo ponto, temos que perseverar. Perseverar não é fácil. Perseverar é passarmos por lutas, passarmos por provas e entendermos que isso faz parte da vontade de Deus. Entendermos que as tribulações que a gente vive é o Senhor nos direcionando. Ou a gente entende que tudo faz parte do propósito de Deus, ou então a nossa vida não está valendo de nada. Entender que muitas vezes nós vamos passar por lutas, muitas vezes vamos passar por situações difíceis, mas em todas elas o Senhor estará conosco. Perseverar até o fim. Muitas vezes a gente tende a desanimar quando a gente passa por algumas situações, mas não podemos nos esquecer que nós temos um Deus que nos fortalece. Se a tribulação é vontade de Deus sobre nossas vidas, o fortalecimento em meio à tribulação também é vontade de Deus em nossas vidas. A gente só fica fraco se nós quisermos, porque nós temos um Deus que nos fortalece. Se nós abrirmos o nosso coração e falarmos, e sermos sinceros com o Senhor, falar: Senhor, eu não aguento, eu preciso do Senhor, eu preciso de um fortalecimento, Ele vai te fortalecer. Eclesiastes 7, versículo 8 vai dizer que melhor é o fim das coisas do que o começo. Às vezes a gente começa bem, a gente está ali, aceita o Senhor, começa fazendo a vontade de Deus, mas a gente não persevera. Como é que tem sido a nossa caminhada? Como é que tem sido a nossa vida? Será que tem sido igual ao início? Porque no início a gente está no primeiro amor, tudo está ótimo, a gente ama Jesus, a gente só quer saber de Jesus, a gente vem para a igreja, vemos nos cultos, a gente chega em casa, a gente quer ler a palavra, a gente só quer ouvir louvor. Mas será que a gente tem perseverado e mantido esse fogo? Mantido essa chama acesa? Eu posso dar 2 exemplos aqui de homens que não perseveraram. Começaram bem, começaram fazendo a vontade de Deus, mas algo aconteceu no meio do caminho que mudou tudo. Sansão é um deles. Um homem escolhido por Deus desde o seu nascimento. Tinha um chamado na vida dele. Deus colocou ele numa posição de destaque.
deu um dom para ele que nenhum outro tinha. Ele estava ali, à frente, um dos juízes do povo de Israel, numa época que não tinha reis. Um homem que era conhecido não só no meio do seu povo, mas nos povos vizinhos. Muito usado por Deus. Mas em um determinado ponto ele começa a achar que tudo aquilo vem dele. E é aí que a gente para de perseverar. Quando a gente começa a achar que aquilo que Deus tem feito através da nossa vida ou em nossas vidas é por merecimento, é por mérito. Nós não temos mérito algum. É pela graça de Deus. Pela graça nós somos salvos. Pela graça nós somos abençoados. Pela graça nós somos usados. Porque nós não temos condições alguma de fazer nada, mas é pela graça, é a misericórdia dele que se renova a cada manhã. E quando a gente esquece isso, quando a gente perde isso, é aí que é o problema. A gente acha que está tudo bem. A gente acha que as nossas ideias estão tudo certo. Ele, por ser nazireu, o que ele não podia fazer? Tocar em mortos, em defunto. E o que ele faz? Ele toca para pegar o mel, pegar a comida. E às vezes a gente tem se enchido nossos olhos com aquilo que não presta. E por conta disso a gente não tem perseverado. A vida com Deus não é uma vida fácil, mas é uma vida que vale a pena ser vivida. A vida com Deus não é um caminho de rosas, tranquila. Haverão pedras, haverão dificuldades, haverão pessoas que vão se levantar, mas vale a pena. Vale a pena seguir. Vale a pena manter-se fiel. E a gente vê o fim da vida de Sansão. Mesmo ele ainda tendo sido usado por Deus ali no final da vida, mas ele foi motivo de chacota, foi humilhado, teve seus olhos furados, foi colocado ali para todos ficar fazendo chacota dele. E é assim que é a vida daquele que não persevera. E um outro exemplo prático disso é Saul. Saul não tinha nada. Quando Samuel unge ele como rei, ele estava correndo atrás das jumentas do seu pai. Quem era Saul? E olha onde Deus colocou. Vamos olhar para a nossa vida, quem nós éramos, e olha onde Deus tem nos colocado, olha onde Deus tem nos levado. E muitas vezes a gente esquece daquilo que Deus fez, esquece que foi Ele que nos colocou onde nós estamos, esquece que foi Ele que nos deu o que nós temos, e a gente quer abrir mão da presença por conta das coisas que o mundo tem para oferecer. Olha o que Deus já fez na sua vida, olha o que Deus já fez na sua casa, olha aquilo que Ele já proporcionou para você. Você está de pé, você tem saúde. Talvez você possa estar passando por um momento de lutas, de dificuldades. Mas será que tem faltado algo na sua casa? Eu já vivi momentos assim de muita luta mesmo, de nem saber como ia pagar as contas, de sem saber como é que ia fechar o mês, mas nunca faltou nada na minha casa. Tinha vezes que eu ficava pensando assim, meu Deus, como é que eu vou fazer as compras esse mês? Mas nunca me faltou nada na minha casa. Será que eu não vou ser grato a Deus? Será que eu não vou entender que Deus sustenta mesmo quando a gente está passando por apertos? Será que eu não vou confiar que Deus vai dar o socorro quando está passando dificuldades? Sabe, às vezes a gente quer viver a bonança, mas não sabe enxergar a bênção em meio às tribulações. Mas a gente quer viver o momento de glória, o momento de bonança, o momento de olhar e tá para nossa geladeira tá tudo cheio, ver as contas todas pagas. Mas quando a gente está passando por um momento de aprendizado de Deus, o que a gente faz? A gente abre mão de tudo. A gente já não quer mais saber de nada, a gente não persevera. Saul foi assim. Saul esqueceu quem colocou ele lá. Saul esqueceu que tudo aquilo que ele vivenciou, tudo aquilo que ele estava usufruindo, foi o Senhor que deu para ele. E que ele só precisava fazer a vontade de Deus. E Deus ainda tenta alertar. Eu preguei aqui, lá em 1 Samuel, capítulo 15, quando Deus dá a ordem para acabar com os amalequitas. E a primeira coisa que Samuel fala para Saul, não é o que Saul tinha que fazer.
Mas direcionado pelo Espírito Santo, ele tenta mexer na memória de Saul e fala o quê? Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o povo de Israel. O que Samuel estava tentando falar para Saul ali? Lembra de onde você veio. Lembra quem foi que te colocou onde você está. E o Senhor fala para cada um de nós nessa noite: lembra de onde eu te tirei. Lembra quem te colocou onde você está. Não se esqueça daquele que tem feito a boa obra na sua vida. Não se esqueça daquele que tem te abençoado, daquele que tem te sustentado, daquele que tem te guardado. Nós vivemos tempos difíceis, onde a gente sai e não sabe se vai voltar. Todo dia uma notícia de assalto, uma notícia de tiroteio. E o quantos o Senhor tem nos livrado, que às vezes a gente nem vê. Às vezes é um ônibus que a gente perde, é um livramento de Deus, é um pneu que fura, é um momento que a gente acorda tarde, ou acontece alguma coisa que atrasa a nossa saída de casa, e é o Senhor nos guardando. Você está de pé, você consegue respirar. Sabe, e às vezes a gente não é grato por isso, porque a gente só foca nos problemas, mas a gente não vê o que o Senhor tem feito. Isso tem nos levado a não perseverar, a não manter firme naquilo que o Senhor tem nos proporcionado, nos direcionado. Nós precisamos perseverar em Deus. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Ao vencedor dar-lhe-ei a coroa. Não é isso que está lá em Apocalipse? Quem é o vencedor? Aquele que perseverar, aquele que se mantiver firme até o final. Como é que foi o fim de Saul? Morto, por não perseverar. Ele ainda era rei e Deus já o tinha rejeitado como rei. Deus já tinha levado Samuel até a casa de Jessé para ungir Davi, porque lá ele viu um coração puro. Davi é um exemplo melhor, porque nós vemos um homem que foi usado por Deus, direcionado por Deus, mas teve um momento que caiu, mas reconheceu o erro quando foi confrontado, reconheceu as falhas, reconheceu, ele rasga as suas vestes, bota a boca no pó e reconhece o seu erro. Por isso que ele é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Não é porque não pecou, mas é porque perseverou. Tiveram as consequências dos seus erros? Tiveram as consequências. Todo pecado tem consequência. Mas ele é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Aquele que perseverou. No final da minha vida, quando o Senhor me chamar lá no meu enterro, eu quero que as pessoas possam falar: ele perseverou até o final, foi fiel até o final. Eu não quero morrer sem o meu Senhor. Eu quero morrer cumprindo o chamado que Deus tem na minha vida. Que esse seja o nosso desejo todos os dias, perseverar até o fim. E perseverar, querido, é ter fé, é entender que Ele cuida, é entender que Ele sustenta, é entender que não importa aquilo que a gente esteja vivendo, Ele vai cuidar de tudo. Eu não lembro, eu acho que eu já contei esse testemunho aqui, não é meu não, mas o Pedrão do Borel, de Deus, missionário, largou tudo para ir morar no Borel, quando o Senhor ordenou para fazer um trabalho missionário lá. Ele pregava muito lá na igreja dos meus pais quando era de lá, prega até hoje, né? Até recente meu pai falou que ele foi lá, pregou lá num domingo, um homem de Deus. E acho que eu já contei isso aqui, eu não lembro, mas ele conta que uma vez ele viajou para pregar a palavra e ele tinha passado um tempo fora, ele voltou, chegou bem cedo de manhã, um pouco antes dos filhos acordarem, e ele foi preparar o café. Daqui a pouco ele ouve um barulho no quintal dele. Quando ele vai ver, tinha um pato lá. Ele não entendeu nada, um pato aqui no meio da comunidade, ele morava no meio do morro. E ele não entendeu nada, e a esposa dele acordou. E quando a esposa dele acordou, ele falou: olha aqui, tem um pato aqui. E a esposa ficou impactada. E ela contou que no dia anterior, o filho mais novo dele foi falar com ela, falou: mãe, eu queria tanto ter um bichinho aqui em casa. Eu queria ter um pato. Pato, mãe. Será que o papai deixa eu ter um pato? Não sei, filho, não sei se teu pai ia deixar, nem um cachorro que dirá um pato. Mãe, eu vou orar para Deus me dar um pato. E ele orou naquela noite,
pediu para Deus dar um pato para ele, que ele queria um pato. E no dia seguinte acontece isso. E quando o filho dele acorda, ele mostra o pato no quintal e o filho fica extasiado e corre para o pai. Ele fala: pai, eu orei pedindo um pato e Deus me deu um pato. Aí ele conta que naquele momento, ele falou que ele estava passando por um momento de muita dificuldade financeira. E ele não sabia como é que iam ser as coisas, e Deus falou no coração dele: eu conheço cada pato da sua vida. Depois ele foi descobrir que no alto do morro tinha um homem que criava patos, e aquele pato saiu voando. Mas quem conhece aqui o Borel, não é uma favela das maiores, mas é uma favela grande. O pato ia cair justamente na casa dele. Deus está sempre querendo nos ensinar algo. Às vezes a gente pode olhar um pato, a criança pedindo um pato, mas Deus queria mostrar para ele que se ele se preocupa com algo que aparentemente é insignificante, que dirá com algo que é crucial para a nossa vida. Ele conhece cada pato que você precisa. Ele conhece aqueles patos que tem tirado a sua paz, que tem tirado o seu sono. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Talvez você possa ter chegado aqui com seu coração doendo, com seu coração ferido, com seu coração machucado. Mas Ele conhece cada necessidade que há dentro de você. Ele conhece as suas necessidades, Ele conhece aquilo que você tem passado, Ele sabe daquilo que você tem vivido, Ele sabe. Mas Ele vai suprir. Persevere. Entenda que Ele está no controle de tudo. O que falta na nossa vida é confiar em Deus. Quando nós confiamos, nós perseveramos, porque nós sabemos que nada pode nos afastar do amor dEle. Nós sabemos que os problemas não vão nos afastar, as dificuldades não vão nos afastar, as pessoas não vão nos afastar. Nós é que nos afastamos, não são os problemas. Nós escolhemos ir para longe. Escolha estar perto. Escolha se aproximar de Deus. Escolha perseverar, persevere, tenha fé, confie no agir dEle sobre a sua vida, confie naquilo que Ele tem falado no seu coração, ainda que você ache impossível, mas você serve a um Deus do impossível. Tudo aquilo que Deus fez na Bíblia, que nós lemos aqui, Ele faz hoje ainda. Nosso Deus é o mesmo, Ele não mudou, é o mesmo. Então continue perseverando nele, confiando no agir dele sobre a sua vida. Terceiro ponto: não podemos negar Jesus. Negar a Cristo não é apenas no dizer que você não segue a Cristo. Às vezes a gente fala em negar Jesus, a gente lembra logo de Pedro, né? Fala: não, eu não conheço esse homem 3 vezes, mas ele negou com a boca. Mas quantas vezes nós negamos com a nossa vida? Muitas vezes negamos a Cristo em nossas atitudes, com os nossos pensamentos, quando perdemos a nossa fé, quando escolhemos as nossas vontades no lugar da vontade dele. Eu falei aqui sobre Saul. Saul escolheu a vontade dele. Quando ele resolveu poupar a Agag, poupar aquele gado, poupar o ouro, poupar a prata, ele estava negando ao Senhor, por isso ele foi rejeitado. E quantas vezes nós negamos o Senhor? Eu não nego, eu estou aqui. Quando alguém fala, eu falo que eu sou cristão, que eu estou na igreja, que eu sirvo. Mas quantas vezes com as nossas atitudes nós negamos? Quando escolhemos fazer aquilo que o Senhor já falou que não quer. Quando escolhemos permanecer em lugares, em situações que Deus já falou que não quer, nós negamos o Senhor. A gente nega. Acha que negar a Cristo é só quando eu abro a boca e falo: eu não conheço Jesus, eu não sou crente não. Muito pelo contrário, a gente nega ao Senhor às vezes com atitudes muito simples. Quando abandonamos uma vida de oração. Eu li a palavra todo dia, eu orava ao Senhor, eu tinha o meu momento de devocional, e hoje eu já não tenho mais, eu não tenho tempo, eu estou negando o Senhor, negando o momento de busca. Será que a gente não tem um tempo no nosso dia separado para Deus, que a gente possa separar para buscá-lo? Será que a gente não consegue buscar? Será que a gente não consegue consagrar um tempo? A gente arruma tempo para tantas coisas, mas quando fala de Deus, aí sempre é para depois. A gente tem tempo para tudo, e depois a gente enche a boca para dizer: eu não nego o Senhor. Mas a gente tem dado espaço para tudo na nossa vida, menos para o Senhor.
Sabe, a gente precisa acordar. A vida com Deus não é como pregam por aí, não. É de boa, tá tudo certo, pode tudo. Não. Vida com Deus é uma vida de renúncia. Vida com Deus é uma vida onde o sacrifício somos nós, sacrificando as nossas vontades, sacrificando o nosso eu, sacrificando o nosso tempo. A gente poderia estar em tantos lugares, a gente está aqui, ó. Um dia chuvoso como esse. Talvez muitos aqui saíram do trabalho para estar aqui. Deus tem visto isso, Deus vê. Não acho que Deus não vê, Deus vê. Deus vê cada sacrifício que a gente faz por Ele. Quando a gente abre mão de algo, priorizando o Senhor, Deus vê. Quando a gente, domingo de manhã que tem culto aqui, a gente acorda cedo, às vezes trabalhou no sábado, mas a gente acorda cedo para vir aqui. Deus vê o sacrifício. E vai chegar um momento que Deus vai abrir as portas do céu sobre a sua vida. Aqui vai falar que se o negarmos, Ele por sua vez nos negará. Mas se nós não negarmos, Ele não vai nos negar. Então não seja morno. Porque a palavra de Deus vai dizer que no fim dos tempos vão chegar pessoas e falar: Senhor, eu profetizei em Teu nome, eu preguei em Teu nome, eu orei em Teu nome, eu orava, expulsava demônios. Ele vai falar o quê? Aparta-te de mim, porque eu não vos conheço. Porque negou Jesus. Eu quero naquele dia o Senhor fale: é o Eric que pregou a minha palavra, que fez a minha vontade. Às vezes é difícil fazer a vontade de Deus, mas vale a pena. Viver para o Senhor, como eu falei aqui, não é fácil, mas vale a pena. Quarto ponto: precisamos nos manter fiéis, porque Ele é fiel. Ali vai dizer que ainda que nós não sejamos fiéis, Ele permanece fiel. Nosso Deus é fiel. Ele não tem fidelidade, Ele é fiel. É muito diferente. Ele é fiel. Porque nós não podemos ser. Meu irmão, quando nós somos fiéis, a gente vive o sobrenatural. Olha Daniel. Daniel foi fiel a Deus. Deus colocou ele numa posição de destaque. Aí a gente acha, o nosso erro é achar demais. A gente acha que por a gente estar sendo fiel, por a gente estar fazendo a vontade dele, tudo vai dar certo, vai tudo fluir, vai tudo acontecer, mil maravilhas. E não é assim que acontece. Pessoas vão se levantar, o diabo vai se levantar, o diabo vai tentar colocar empecilho na sua vida, vai tentar colocar situações para você cair, vai tentar levantar pessoas para te fazer desanimar, que vão apontar o dedo, que vão tentar inventar coisas a seu respeito. Mas quando você permanece fiel, você passa por cima disso tudo. Daniel foi assim, se manteve fiel ali no alimento. Deus colocou ele em uma posição de destaque, mas parou por ali? Não, pessoas se levantaram contra ele, tramaram contra ele e conseguiram. Ele ia ser morto. Eu imagino a festa daqueles homens. Ele vai ser morto, acabou essa palhaçada, acabou. Daniel não tem mais. Mas ele manteve-se fiel, não foi? A ordem era que não orasse mais. E ele fez o quê? Não orou? Ele continuou orando do jeito que ele tinha proposto a oração dele, sem se esconder, sem negar. E por conta disso foi jogado na cova dos leões. Mas o Senhor fechou a boca de cada leão. Sadraque, Mesaque e Abidnego, os amigos dele, mesma coisa. Se ajoelhar diante da estátua vai morrer. E eles ficaram lá em pés, porque eles foram fiéis. Foram colocados na fornalha e viveram o sobrenatural, porque já não eram mais 3 e sim 4 homens naquela fornalha. E quando a gente é fiel, queridos, ainda que a gente passe por algum momento assim de luta, quando a gente passa por ela, a glória de Deus é transbordada, porque nós vimos todos reconhecendo que Deus era poderoso. Vai ser assim na sua vida. Se você se mantiver fiel, essas pessoas que têm se levantado contra você vão ver o Deus que você serve, vão ver o Senhor sobre você e vão ser alcançadas através da sua vida. Foi para isso que Deus nos chamou. Seja fiel. Ele é fiel.
Ele tem te guardado, então seja fiel. Sabe, a gente vê isso. Moisés voltou, mesmo sabendo que enfrentaria ali, teria que enfrentar Faraó. Imagina o risco que ele correu, mas o Senhor não guardou. Porque Faraó, ele era Faraó. Ele não precisava, ele não tinha necessidade de negar o pedido de Moisés. Ele poderia mandar matar Moisés e acabou tudo. Ele tinha esse poder, ninguém o impediria. Fala assim, ó, arranca a cabeça dele, acabou. Esse era o risco que ele corria. Você acha que isso não deve ter passado pela cabeça de Moisés? Mas ele foi, porque o Senhor era com ele. Ele confiou em Deus e ele falou, eu vou confiar, eu vou ser fiel. E o Senhor foi fiel com ele. Deus guardou a vida dele, Deus sustentou ele até o final, até a 10ª praga. E quando Faraó se arrependeu e foi atrás, Deus guardou, abriu o mar. Deus guardou Moisés até contra a revolta do povo. A gente falou aqui umas semanas atrás. Deus guardou e mostrou que era Deus sobre a vida dele. Porque Moisés foi fiel. Porque diante da perseguição, Moisés não abandonou tudo. Não falou, Senhor, já passei por tanta coisa, tem que ficar ouvindo esse povo falar um monte de ladainha. O Senhor se vire por aí, eu vou. Não. Ele falou, eu vou manter. Ele foi orar. Quando o povo se levantou, quando aqueles líderes se levantaram contra ele, ele foi orar. Ele colocou a boca no pó e foi orar, foi buscar Deus e entregar nas mãos do Senhor. E muitas vezes nós escolhemos abandonar tudo, desanimar, enfraquecer, já não tem mais aquele ímpeto que a gente tinha no começo, a gente já vai fazendo as coisas de qualquer jeito, empurrando com a barriga até onde dá. Estou cansado, tem que aturar muita coisa, tem que fazer muita coisa, não dá para mim. Mas a gente quer que Deus nos abençoe. Seja fiel, porque Ele é fiel. Que você saia daqui nessa noite disposto a viver a vontade dele sobre a sua vida, disposto a ser fiel e perseverar até o fim, porque você vai viver o sobrenatural se você perseverar. Você crê nisso? Fique de pé que eu quero orar por você em nome de Jesus. Amém. Que a gente possa perseverar até o fim, confiando no agir de Deus sobre nossas vidas. Assim como Paulo fala, eu prossigo para o alvo, porque o meu alvo é o Senhor. Seja como perda comparado ao que tu tens pra mim, e que o meu eu desapareça e que tu cresça, e que o meu corpo seja para ti, até que tudo seja como perda comparado ao que tu tens para mim.
seja como perda comparado ao que tu tens pra mim. Que o meu eu desapareça e que tu cresça, e que o meu corpo seja para te servir. Eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em ti, ó meu Jesus. Ó, ensina-me que quando eu perco é que eu ganho, que quando eu morro é que eu vivo, e viver em ti é meu descanso. Ó, ensina-me que quando eu perco é que eu ganho, que quando eu morro é que eu vivo, e viver em ti é meu descanso. Ó, ensina-me que quando eu perco é que eu ganho, e quando eu morro é que eu vivo, viver em ti eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em ti, ó meu Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua fidelidade, Senhor. Porque nós podemos ver a tua fidelidade mesmo quando nós não somos fiéis. Isso nos impulsiona a seguir firme, Pai, a perseverar. Mas nessa noite nós queremos te entregar, Pai, tudo aquilo que tem nos impedido de viver mais para ti. Que o Senhor venha sondar cada coração aqui nessa noite. Venha fortalecendo, venha restaurando, tirando tudo aquilo que tem afastado pessoas da tua presença, Senhor. Que o Senhor venha limpar mentes e corações nessa noite, sarar feridas, Pai, feridas internas, Pai, que tem feito com que pessoas venham cair, que tem feito com que pessoas venham enfraquecer, Senhor. Porque muitas vezes nós não tratamos feridas internas e isso vai aumentando até o ponto que a gente se torna insensível à tua voz. Mas eu creio no Deus da restauração, eu creio no Deus do renovo, o Deus que faz tudo novo. E eu entrego a minha vida e a vida de cada um aqui nessa noite para que o Senhor venha transformar, Pai, para que o Senhor venha restaurar. Faz a tua vontade em nossas vidas, Pai. Que venhamos sair daqui cheios da tua presença, que venhamos sair daqui impulsionados a permanecer em ti. Que não venhamos apenas subir ao monte santo do Senhor, mas venhamos permanecer, crendo e confiando no teu agir, no teu poder, Pai, confiando que o Senhor está no controle de tudo. Obrigado, Jesus, pela tua bênção. Obrigado, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Estenda as suas mãos para cá. Vamos orar por esses pedidos de oração, porque nós servimos a um Deus de milagres. Pai, nós entregamos essas vidas em tuas mãos, Senhor. Quero te entregar cada pedido aqui, cada família, cada vida aqui representada, Senhor, porque nós cremos que o Senhor é um Deus poderoso, um Deus que faz milagres, um Deus que não nos deixa desamparado, Pai. E ainda que a gente não saiba o que está nesses bilhetes, mas o Senhor sabe, Senhor. Restaura a vida, transforma, abre portas, Senhor. Fortalece pessoas, Pai. No nome de Jesus, nós entregamos elas em tuas mãos, crendo no teu poder, crendo que o Senhor vai fazer o milagre acontecer em nome de Jesus. Obrigado por essa noite, obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez, Pai. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor falou em nossos corações. Continua trabalhando no nosso interior, continua nos fortalecendo dia após dia. Leva-nos em paz para os nossos lares, que nenhum mal venha nos alcançar.
Proporciona um restante de semana abençoado para nós. Guarda-nos, Senhor, em nome de Jesus. É o que te pedimos e já te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Oh, ensina-me que quando eu perco é que eu ganho, e quando eu morro é que eu vivo, e viver em ti é meu descanso. Oh, ensina-me que quando eu perco é que eu ganho, e quando eu morro é que eu vivo, e viver em ti é meu descanso. Oh, ensina-me que quando eu perco é que eu ganho, e quando eu morro é que eu vivo, e viver em ti eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em ti, ó meu Jesus. Eu